Bom, gente, nos últimos vídeos a gente viu como é que funciona essa ideia de evolução temporal, né, numa cadeia de Markov. A gente viu que a gente tem lá a equação mestra, né, que é o P de t mais 1, igual a matriz de transição vezes P de t, onde esse P de t aqui está representando a distribuição do estado da minha cadeia no tempo t. Então isso daqui está conectando como que eu descrevo o estado no tempo t mais 1 com a minha descrição que eu já tenho no estado t. E essa matriz é o que vai fazer esse passo. A gente viu aqui também um exemplozinho, que é o time model meteorológico, que era basicamente uma cadeia de Markov com a seguinte matriz de transição, que você pode interpretar aqui, se interpretar esse primeiro estado como sendo um dia ensolarado, esse outro aqui como sendo um dia chuvoso. Então, você tem aqui um modelo extremamente caricato de como você pode fazer previsão do tempo. Se você está num dia ensolarado, tem 80% de chance do dia seguinte ser ensolarado. Se você tem um dia chuvoso, você tem 60% de chance do dia seguinte ser chuvoso. E aí, pegando as probabilidades restantes, se eu estou num dia ensolarado, eu tenho 20% de chance do dia seguinte ser chuvoso. Se eu estou num dia chuvoso, eu tenho 40% de chance do dia seguinte ser ensolarado. Uma coisa que é interessante aqui a gente olhar com um pouquinho mais de cuidado é o que significa essa evolução temporal. Eu vou discutir isso, daí a gente vai voltar para esse time model meteorológico, a gente vai resolver a evolução temporal dele. Vou bater aqui um pouquinho na tecla de uma coisa que eu falei lá no começo, né, que descrições probabilistas estão intimamente ligadas com informação. E o ponto todo aqui é que você tem uma informação muito particular quando você está falando que eu tenho P de X de T nesse meu problema, que é exatamente a condição inicial do meu problema. Você começou lá com um certo x0, ele evoluiu com um certo x1, evoluiu com x2, evoluiu com x3, e assim por diante. Até chegar lá no meu x de t. Mas o ponto é que quando eu estou falando dessa distribuição P de x de t, o único cara que eu conheço é esse daqui. Então, no fundo, o que eu estou fazendo não é exatamente uma coisa que, se eu fosse medindo em cada um dos tempos, eu ia obter sempre a distribuição px1, 0, px1, px2, px3, até chegar com px de t. Se eu fosse medindo ao longo de toda a minha trajetória, eu ia ter uma descrição probabilista diferente. Porque o que eu estou fazendo aqui, na verdade, é basicamente, no fundo, uma descrição do px de t dado o x de 0. Se eu estou na minha condição inicial ainda, eu estou pensando o que vai acontecer daqui a t passos de tempo, sabendo como funciona a minha condição inicial. Você vai ter uma previsão, eu vou ter determinadas probabilidades para cada um dos estados. Para entender por que isso daqui vai ser importante, eu vou ir aqui agora nesse modelo meteorológico e eu vou fazer uma simulação da evolução temporal prescrita pela equação mestra. Ou seja, eu vou considerar esse cara aqui e eu vou olhar a seguinte coisa: PS de t mais 1, PC de t mais 1, igual a minha matriz de transição, que nesse caso é 0,8, 0,2, 0,4, 0,6, vezes PS de t, PC de t. Lembrando que esse cara aqui é a versão matricial do P de t mais 1, esse aqui é a matriz Q, esse aqui é a versão matricial do P de t. Eu vou fazer aqui um videozinho para vocês com essa simulação. E o que eu estou olhando ali é, na verdade, a distribuição. Eu vou ter aqui
basicamente duas barras. A primeira da esquerda vai ser ensolarado, a segunda vai ser chuvoso. E eu vou mostrar como que funciona isso daqui para duas condições iniciais diferentes. Quando o P de 0 igual a 1, 0, ou seja, eu tenho Sol na condição inicial. E quando o P de 0 é 0, 1. Ou seja, quando eu tenho chuva na condição inicial. Bom, como vocês viram no vídeo, muito rapidamente, as duas condições iniciais, né, a minha primeira condição inicial, que era assim, e a minha segunda condição inicial, que era assim, as duas muito rapidamente convergem para uma mesma distribuição, e aí a coisa para de evoluir. Então, se eu fosse tentar interpretar daquele jeito disso aqui ser sempre o P de x, por exemplo, de t, é igual à estatística do tempo t, e na verdade, se você fizer as contas, a gente vai fazer isso daqui a pouco, você vê que essa probabilidade que era 2/3, essa aqui era 1/3, desse limite que a gente atingiu. Se você fosse fazer essa estatística, interpretando ela desse jeito, isso significaria que em 2/3 dos dias faz sol, em 1/3 dos dias faz chuva, independente do dia anterior. Ou seja, se eu teria, por exemplo, no dia X 100, eu poderia ter lá medido e deu sol. Daí isso me dá 2/3 de chance. Se eu fosse encarar agora que esse cara é descrito pelo PX de 100, dada a minha condição inicial, esse cara também é descrito pelo PX 101, da minha condição inicial, então no dia X igual a 101 eu também teria sol com 2/3 de chance. Mesmo se eu tivesse medido um dia ensolarado, no 100º dia. Só que isso daqui viola as regras do modelo. Porque se eu medir um dia ensolarado no meu 100º dia, então eu tenho uma chance de 80% do 101º dia ser ensolarado, não 2/3. Da mesma forma, se eu tivesse medido um dia chuvoso, que aconteceria com 1/3 de chance, eu não tenho, de novo, um dia chuvoso com 1/3 de chance. Vou ter um dia chuvoso com 60% de chance. Isso é o que o modelo está prescrevendo. Então, a ideia aqui é que se você sabe o que aconteceu com o 100º dia, a sua descrição não é mais a mesma. É como se você estivesse, na verdade, começando do zero de novo. Você está de novo numa condição inicial que é 100% de chance de ensolarado, 0% de chance de chuvoso, ou vice-versa. E isso daqui está ligado com a propriedade de Markov. É aquela coisa, se você tem uma informação mais recente do que as informações anteriores que você tem, você pode jogar fora as informações anteriores, porque o seu sistema não tem memória. Então, você fazer uma medição, em certo sentido, reseta o seu processo estocástico. Então, isso é uma coisa que é bastante importante a gente ter sempre em mente quando a gente está interpretando o que significa esse P de T que a gente está obtendo na minha equação mestra. Ou seja, eu estou evoluindo no tempo, mas eu estou evoluindo no tempo não o estado do meu processo, eu estou evoluindo no tempo a minha previsão a respeito do estado do meu processo, dada a informação que eu tenho agora. Ou seja, eu estou olhando para o presente, eu estou tentando entender o que vai acontecer no futuro. Eu não estou dizendo o que vai de fato acontecer no futuro. Essa é uma distinção que parece sutil, mas faz toda a diferença. Ok, agora que a gente já tem essa parte mais conceitual entendida, vamos agora olhar como é que fica a solução analítica da minha evolução temporal, desse P de T, ou seja, dessa minha previsão do que vai acontecer.
E o ponto todo aqui é que se você perceber como é que é a estrutura, né, da equação mestra, você tem que P de t mais 1 igual a Q vezes P de t, daqui você consegue tirar uma coisa que a gente já viu nos vídeos anteriores, é que P de n é simplesmente Q elevado a n vezes P de 0. E aqui, como você vai estar repetidamente aplicando sempre a mesma matriz, aqui a gente vai ter meio que um atalho para achar quem vai ser essa solução analítica. Quem já fez álgebra linear provavelmente já está vendo onde isso daqui vai chegar, que é a ideia de autovalores e autovetores. Sempre que você tem essa coisa de eu estar multiplicando por uma mesma matriz repetidamente, autovalores e autovetores vão ser uma ferramenta matemática extremamente importante para a gente. Agora, para quem não fez álgebra linear, não se assusta, a gente não vai precisar de fato calcular autovalores e autovetores toda hora, porque a gente na verdade vai estar interessado em só uma parte da informação, e essa parte na verdade tem uma solução mais simples do que o problema completo de autovalores e autovetores. Porque na verdade a gente não vai estar interessado no transiente dessa evolução temporal, a gente vai estar interessado no limite de tempos longos dessa evolução temporal, e aí você consegue contornar por meio de autovalores e autovetores nesse caso. Então como é que vai funcionar essa ideia? Aqui a ideia do autovalor e autovetor é basicamente a seguinte, só recapitulando aqui. Essa matriz Q ela vai ter alguns vetores com a seguinte propriedade, QV igual a lambda vezes V. Ou seja, existem vetores V, tal que se eu multiplicar pela minha matriz Q, o resultado de Q vezes V vai ser um múltiplo desse próprio vetor. Esses vetores aqui vão ser os meus autovetores, e esses múltiplos aqui, lambda, vão ser os meus autovalores. O ponto aqui você pode então escrever isso aqui como sendo a seguinte equação, lambda vezes identidade menos Q vezes V é igual a zero. E eu estou interessado em soluções para os meus outros vetores em que o V não é zero. Então, eu preciso ter o lambda de maneira que eu não consigo inverter essa matriz. Porque se eu pudesse inverter essa matriz, eu poderia jogar a inversa dela para o outro lado, e aí o V precisaria ser zero. E eu não vou poder inverter minha matriz se o determinante dela for zero. Então, a ideia é basicamente que os autovalores eles resolvem determinante de lambda vezes identidade menos Q igual a zero. Isso daqui te dá um polinômio de grau igual à ordem da matriz, e aí então você precisa achar as raízes do polinômio, esses seriam os autovalores. Mas o ponto que é interessante é que uma vez que você tenha o autovalor, você tem que resolver esse sistema linear, ou seja, você tem que resolver isso daqui. Se você abrir em termos de coordenadas, isso daqui é nada mais, nada menos do que um sistema linear. E o ponto é que a gente vai estar interessado, na verdade, no que acontece com um outro valor em particular, que é o lambda igual a 1. Que, na verdade, todas as cadeias de Markov sempre vão ter um lambda igual a 1. Isso, na verdade, é uma propriedade da matriz de transição. Então, no final do dia, a gente vai estar não interessado em achar todos os outros valores de autovetores para achar o limite de tempos longos, mas só o autovetor associado ao autovalor igual a 1. E a gente não vai precisar calcular os autovalores, porque a gente sabe sempre que o autovalor 1 vai estar lá. Mas nesse caso que eu estou querendo toda a evolução temporal, então eu precisaria achar os autovalores e autovetores. O ponto é que eu posso escrever também o P0 como sendo algum alfa vezes o primeiro autovetor associado com a primeira raiz do polinômio, mais um segundo autovalor. Um segundo autovetor associado com o segundo autovalor da minha matriz. Eu vou ter dois autovetores, porque a ordem da minha matriz de transição é 2 nesse problema. Eu vou usar aqui descaradamente uma calculadora de autovalores e autovetores. A gente tem os seguintes autovalores, lambda 1 e lambda igual a 2 quintos, com autovetores associados 2, 1. Posso multiplicar sempre por uma constante, vai ser interessante multiplicar esse cara de maneira que as coordenadas somem 1. E esse daqui vai ser 1 menos 1. Então isso aqui significa que P0
vai ser igual a 1 alfa vezes 1/3 vezes 2, 1, mais algum beta vezes 1 menos 1. E o ponto todo aqui é que se eu multiplicar por q elevado a t, o seguinte vai acontecer. Vou ter aqui alfa vezes 1/3 vezes q elevado a t, 2, 1, mais beta vezes q elevado a t, 1 menos 1. E agora, cada vez que eu multiplicar cada um desses vetores, desses autovetores por q, eu vou estar basicamente trocando o q por lambda. Então isso daqui vai me dar, essencialmente, alfa vezes 1/3 vezes o primeiro autovalor elevado a t. O primeiro autovalor é 1. Isso aqui é 1 elevado a t igual a 1. Mais beta vezes o segundo autovalor elevado a t, 1 menos 1. Isso aqui vai ser 2/5 elevado a t. Então você nota que à medida que o t for indo para infinito, esse segundo termo vai para zero. Ou seja, isso daqui é transiente da minha evolução temporal. Agora, finalmente, por causa que eu vou ter sempre que somar 1, todas as coordenadas da minha distribuição, esse alfa também vai ter que ser igual a 1. Se você abrir em coordenadas, vai ficar óbvio porque isso tem que ser verdade. Então a gente vai ter o seguinte no final do dia: PS de t, PC de t, vai ser igual a 1/3 vezes 2, 1, mais algum parâmetro beta vezes 2/5 elevado a t, 1 menos 1. Então você vê que a condição inicial vai ser basicamente estabelecer quem é esse beta. Se você fizer isso, você vai ver que beta vai ser igual a 0. Que beta mais 2/3 igual a condição inicial para a probabilidade de dar sol. Então meu beta vai ser basicamente PS0 menos 2/3. E agora se eu substituir isso aqui, eu tenho PS de t igual a 2/3 mais PS0 menos 2/3 vezes 2/5 elevado a t, e PC t vai ser igual a 1/3, mais, não, aqui vai ser menos PS0 menos 2/3 vezes 2/5 elevado a t. Essa daqui é a solução analítica da evolução temporal do meu time model meteorológico. E agora aqui, só batendo mais uma vez nessa tecla, isso daqui é uma evolução da previsão do estado, dadas as informações que eu tenho na minha condição inicial. Então, por exemplo, uma maneira que isso aqui normalmente seria usada, por exemplo, eu vi que deu sol hoje. Então, a minha previsão para daqui a t dias seria a solução disso aqui com PS0 igual a 1. Então, por exemplo, né, se eu vi sol no dia 0, então eu vou ter PST igual a 2/3. Aqui PS0 mais menos 2/3 vai dar 1/3, mais 1/3, 2/5 t. PST daria 1/3 menos 1/3, 2/5 de t. E, por outro lado, se eu tivesse visto chuva, então agora o PS0 seria 0, e a gente teria PST igual a 2/3 vezes 1 menos 2/5 elevado a t. O PCT seria 1/3 mais 2/3 vezes 2/5 elevado a t. Bom, para esse vídeo é só. No próximo a gente vai começar a entrar com um pouquinho mais de detalhes sobre o que é exatamente essa parte aqui, a parte não transiente da minha distribuição, e a importância que esse cara vai ter quando a gente for olhar a mecânica estatística. Esse cara vai estar a ver com aquela ideia de eu equilibrar o meu processo.